Márcio Santoro, é privilégio ter você com a gente aqui na Gregário e falando sobre uma experiência recente que é a Batalha do Paiol. Realmente é um bom jeito de descrever, né? Batalha do Paiol. E, cara, bom, primeiramente só obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui dividindo um pouco dessa experiência, dessa sofrida, mas bastante interessante experiência do Paiol. Márcio, você gosta de vários esportes. Aonde é mais a tua praia? Na praia ou na montanha? Na verdade, a minha praia é a propaganda, né? Eu sou publicitário e acho que assim, é onde eu entendo um pouco, né? Qualquer coisa fora disso que nem meu filho fala, é papai aventureiro, né? Ele me chama de papai aventureiro. Então, eu certamente, né, eu gosto de esportes, mas os dois esportes que eu gosto mais é o surf e a bicicleta. O surf eu tenho uma história de mais tempo, mais experiência, né? Surfo desde os 16 anos e aí hoje eu tô com 51, então faz a conta aí, assim, e desde que eu comecei eu não parei, né? Então tenho bastante experiência, né? A bicicleta, Álvaro, eu tive uma experiência bastante intensa de bike na minha adolescência, né? Dos 12, 13 até os 17, que eu fiz bastante BMX, né? BMX Race. E aí eu voltei à bicicleta há uns 3 anos atrás a me interessar de novo, né? E, e aí, cara, assim, tem sido uma volta bastante intensa, assim. Hoje eu consigo dividir, né, o meu tempo livre entre essas duas atividades, mas desde o ano passado, assim, que decidi fazer uma prova de hot route, né, que foi a do Mont Ventoux. Aí eu comecei a treinar mais forte, né, especificamente para o ciclismo de estrada e endurance, né? E esse ano, né, eu tomei a decisão de fazer o Dolomitas, né, em setembro também, o hot route. Então, cara, aquela coisa, né? Você toma uma decisão dessa, a tua vida você tem que encaixar alguns pesos diferentes, assim. Então, hoje, tudo isso para responder sua pergunta, né? Hoje, dentre, né, o meu tempo livre, o ciclismo de endurance tomou uma proporção maior do que o surf, né? Então, eu tenho dividido mais tempo para bike. É basicamente isso. E acho que fazer essa prova ontem foi uma etapa desse desafio, né? A gente estava até na dúvida se ia fazer o meio, vamos encarar o inteiro e força na peruca lá no paiol, né? Então, foi basicamente isso. Vamos falar de subida, porque essa prova que você fez, que foi a primeira edição do Giro lá em Campos do Jordão, inovou num circuito. Então, você Ah, fez o longo que foram 109 quilômetros, quase 2.700 de altimetria, uhum. 2.637, num tempo bastante respeitável, de 6 horas e pouquinho. É, chegar no paiol, porque a brincadeira começa de verdade no icônico paiol e depois você ainda tem campista, para quem acha que chega no topo. Como é que você se Pois é. preparou e como é que você encarou essa etapa definidora da prova? Assim, eu fiz 2 vezes o Letap, né? E agora acho que não dá para não comparar, né, a prova. Eu acho que o Giro foi a prova mais dura que eu fiz aqui no Brasil. Acho que comparável a ela, em termos de dificuldade, só o primeiro dia que eu fiz lá no Altroot, que a gente sumiu o último trecho da prova era subir o Mont Ventoux, né? Então, assim, pra você ter uma ideia da dificuldade, né? Cara, assim, eu tive noção da dificuldade da prova. A hora que chegou na base do paiol, a gente estava com 72 quilômetros, mais ou menos, e 1.000 metros, né? 970 metros, mais ou menos. Então eu falei, peraí, cara, deixa eu fazer as contas aqui. Tem 40 quilômetros e mais de 1.600 metros. É isso mesmo, cara? E aí eu falei, pô, tem 690 que são do paiol, cara. Porra, acho que tem alguma coisa do lado de lá ainda que vai doer, né? E eu me lembro de ter feito, porque eu fiz pedaços, né? Assim, eu Aham. nunca tinha feito o circuito inteiro, né? E para ser bem honesto, o paiol especificamente eu nunca tinha subido de bike, mas já tinha feito campista, né? De bike e tal.
Cara, assim, foi muito dura, né? Muito dura. E como tinha chovido muito, né, na noite anterior e também na manhã, né, tinha algumas partes do paiol que estavam molhadas, né? Então teve uma dificuldade extra ali de realmente alguns trechos ali você botava pressão e a roda de trás desgarrava, né? E também tinha alguns pedaços de madeira, das árvores, etc. E muita gente, né, fazendo zigue-zague. Então foi bem difícil o paiol. Eu achei, por mais que o campista também seja um trecho difícil, né, o paiol foi mais desafiador por conta disso, né, por conta desses elementos. Muita gente empurrando a bike, né. Eu mesmo, num desses trechos molhados, eu dei uma derrapada. Aí estava muito inclinado, eu não consegui subir mais na bike naquele trecho especificamente. Eu tive que andar para sair para um momento onde tinha uma inclinação menor e o piso estava seco. Então, assim, cara, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu até botei no meu post no Strava, né? Eu falei assim, paiol nunca mais, né? Até o ano E- que vem. então, mas aí, não, hoje mesmo o Marcelo, né, da Specialized, que é amigão meu, me mandou uma mensagem e falou assim, esse ciclista tem memória curta, daqui a pouco você vai querer fazer o paiol de novo, né? E hoje de manhã eu acordei e falei assim, porra, preciso voltar lá para fazer aquele, né, para zerar o paiol, né, cara, para não botar o pé no chão até o final. Então a gente é doidão, né, cara, nesse sentido, né? Mas eu achei a prova muito dura, cara, assim, eu acho que talvez para ser uma prova um pouco mais democrática, talvez na edição do ano que vem ali eles façam alguma coisa mais alternativa, porque eu vi muita gente desistindo também. Eu não sei qual foi o índice de desistência, mas eu vi muita gente abandonando a prova, cara. Acho que esse é um fator. Agora, como foi? O paiol tem um desafio, e para quem não teve o prazer, desprazer, meio masoquista de conhecer, porque ele é um tobogã. Como é que foi encaixar o passo? Ele com ninguém, ele já é um desafio, porque a ondulação dele, a alteração de inclinação muda o tempo todo. E com tráfego, com Ah. obstáculos, como foi para você encaixar seu passo? Então, foi muito difícil, né? Como eu relatei aqui, porque ainda tinha, além da quantidade de pessoas, né? Assim, e tem trecho que realmente, no meu nível, cara, assim, e eu vi praticamente todo mundo que estava comigo ao mesmo tempo na prova estava fazendo isso. Você tem que fazer um zigue-zague ali, porque é muito inclinado por muito tempo, né? Tem alguns trechos. O que a gente está acostumado? A gente está acostumado em algumas subidas, né? Que você como o próprio Melos, por exemplo, né? Você Uhum, vai indo, vai indo, vai indo, tem alguns trechos, né? Que porra, vai para mais de 20, mas depois ele logo em seguida, esses trechos com mais de 20 eles são curtos, né? uhum. Até o final dos Melos ali também tem mais de 20, mas ele é um trecho curto. Onde eu treino também lá nos condomínios lá em Itaguaíba, Tijucopava, tal, tem trechos com mais de 20, mas eles são mais curtos. No Paiol tem alguns trechos que sobe para 20 e fica, né? Por um período, por uma metragem maior. Então é complicado, porque aí você acaba fazendo esses cruzamentos, né? E aí você perde o passo mesmo. Então foi muito difícil manter o passo e, como eu te falei, teve uma hora que a bike escorregou e eu tive que tirar o pé, entendeu? E queria ter zerado o paiol, não consegui. Ontem eu falei para você, né? Eu acabei de falar que nunca mais ia voltar, mas hoje já estou falando que eu preciso voltar lá. A única coisa que eu vou fazer, eu vou voltar num dia de sol, com aquilo lá seco, né? Já E, com, ajuda. e, e sem ter 1.000 pessoas lá tentando fazer junto com você. Eu acho que já vai ser uma situação melhor. Eu acho que a relação que eu estava era uma relação boa, né? Eu estava com uma Caoa 34 atrás, que é o que eu Uhum. recomendo para quem quer fazer o paiol, ter uma relação leve, né? Na verdade, o paiol deu uma quebrada na minha prova. Eu tava bem até o paiol. Eu acho que dá para fazer, com certeza, se não tivesse tido essa quebra, ele dava pra ter feito, que é o que eu estava prevendo, né? Abaixo de 6 horas, que para o meu skill já estava ali muito bom, mas eu não consegui fazer. Acho que por isso, acho que eu perdi tempo lá nessa quebra de ritmo que você citou aí. E chegar lá em Capivari? Foi mais. Eu estava me sentindo mais aliviado do que divertido, assim, né? Do que feliz no momento, né? Porque a prova foi bastante dura, cara, mas é aquela coisa de o ciclista realmente. Eu tô descobrindo que tá a memória muito curta, né? Porque foi só chegar lá que você já começa. E também tem a coisa da endorfina, né? Que também Sim. começa aquela sensação
de prazer absurdo, assim, né? E de meta cumprida, né? Porque, como eu te falei, eu estou num momento do meu treinamento que a gente estava bem na dúvida mesmo se eu faria o meio, né? Uhum. Que já eu conversei com várias pessoas que fizeram meio, que já acharam que foi bem puxado, ou se eu ia para o inteiro, né? Principalmente pelo fato de eu nunca ter feito a subida do paiol antes, né? Então, mas acho que valeu a decisão de ter feito. Eu acho que foi, eu senti os benefícios, né? Logo mesmo no campista. O campista ficou muito mais fácil de você depois de você ter passado com uma experiência pelo paiol, entendeu? Tem uma coisa muito rica do esporte, que eu não sei se você compartilha, que é você realizar que você é capaz de muito mais coisas do que você imagina. Então, às vezes você olha um mar de um tamanho e você fala, nossa, não vou nem entrar porque isso aqui eu vou sofrer muito. Ou numa subida que é inimaginável, como você já fez Ventoux e está se desafiando Port Route. Eu acho que no momento em que você completa, tem uma sensação de você ser maior do que você mesmo, que ela é muito gratificante e talvez aí esteja um pouco o vício do esporte. Cara, porque acho assim, o maior adversário, né, para pro tipo de relação que eu tenho com o ciclismo hoje é a nossa cabeça, né? Assim, os limites é exatamente o que você falou, os limites estão dentro da nossa cabeça, né? E você conseguir, né, ter o prazer de vencer esse limite é maravilhoso. No surf tem isso também, né? Tem muitas vezes, né, alguns mares no Havaí, né, que eu saía do mar, olhava para o mar e falava, uau, eu estava nesse mar, né? E estava me divertindo, né? Pô, é incrível esse sentimento, né? Então, eu acho que no ciclismo tem isso. Eu fico vendo, né? Pô, o final da prova, né, que foram 40 quilômetros com mais de 1.600 metros de altimetria, né? Foi um desafio naquelas condições, né? Num negócio que não dá moleza, assim, né? Eu senti mais dificuldade de subir o Paiol do que eu subir o Mont Ventoux, por exemplo. É que são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa e eu subi pelas três rotas do Ventoux, né? Pelas três, mesmo Bedouin, que é a mais puxada, Uhum. eu achei menos dolorido, né? Do que o paiol. Agora, por isso que eu falei, preciso voltar no paiol num dia que tiver seco, né? E com menos gente para tentar fazer uma comparação. Mas realmente, assim, é muito intenso esse negócio aí do paiol.